Nesta videoaula eu darei continuidade à discussão que gira em torno do conteúdo da obra As Regras do Método Sociológico do Émile Durkheim. Quem quiser saber mais acerca desse assunto, por favor, assista a videoaula parte 1, em que eu abordo muitas questões pertinentes à obra As Regras do Método Sociológico, importantes para que vocês entendam o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, eu vou atentar mais para a corrente evolucionista, porque no vídeo 1 eu discuti de maneira mais pormenorizada o que caracteriza a corrente positivista e a corrente conservadora. E não ficou tão claro o que caracteriza a corrente evolucionista. A corrente evolucionista é uma corrente que tem como principal referência o Charles Darwin, todos sabemos disso. Mas no caso da sociologia, a referência principal é o Herbert Spencer, e foi com este que o Durkheim estabeleceu uma interlocução, Esse foi, pode-se dizer assim, um interlocutor intelectual do Émile Durkheim. O Émile Durkheim, ele bebeu nessa fonte do Herbert Spencer. O Herbert Spencer, ele partia da seguinte premissa, de que a evolução de todos os corpos partem de um estágio mais primitivo, que é caracterizado pela homogeneidade e simplicidade das estruturas, até alcançar um estágio mais evoluído, que é caracterizado pela complexidade e heterogeneidade das partes. Então, o Durkheim, ele incorporou esta premissa. Obviamente que o Durkheim estabeleceu com o Herbert Spencer uma relação dialética, ou seja, incorporação e ruptura. Nem tudo que o Herbert Spencer disse, ou redigiu, escreveu, foi incorporado pelo Émile Durkheim. Mas é importante que vocês saibam que esta perspectiva o Durkheim incorporou, de que as sociedades passam por um estágio ou por estágios de evolução. Além da corrente evolucionista, é importante aqui responder algumas questões, algumas perguntas. Perguntas essas que vocês obterão uma resposta ainda mais clara, mais abrangente, com a leitura da obra As Regras do Método Sociológico, mais precisamente o capítulo 1, o que é um fato social. E que perguntas são essas questões que eu irei responder neste vídeo? Primeiro, a natureza constrangedora dos fatos sociais é reconhecido pelas pessoas ou reconhecida pelas pessoas como algo coercivo? Eu disse para vocês que o fato social tem esta característica. Eu até citei a definição do fato social. Vou citar novamente aqui para vocês. Fato social é toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre os indivíduos uma coerção exterior, que é geral no âmbito de uma dada sociedade e que também possui uma existência própria, ou seja, é independente das manifestações individuais. Então, esta definição, ela esclarece aí três questões, três aspectos importantes, intrínsecos ao fato social: a coercitividade, a generalidade e também a exterioridade ou objetividade. No que diz respeito à coercitividade, é muito interessante nós escrutinarmos melhor essa característica, porque é uma das características que o Durkheim também mais analisa no primeiro capítulo da obra As Regras do Método Sociológico. Portanto, voltando à pergunta, a natureza constrangedora dos fatos sociais é reconhecida pelas pessoas como algo coercivo? Nem sempre não. Por quê? Porque nem sempre os fatos sociais eles exercem sobre as pessoas uma coerção direta. Na maioria das vezes, os fatos sociais exercem sobre as pessoas uma coerção indireta. Coerção direta, exemplos de coerção direta. Nós temos um código de normas cogentes, que é a nossa Constituição, ou então as leis de trânsito que devem ser obedecidas no nosso país. Quando eu infrinjo uma lei de trânsito, por exemplo, e eu acabo ultrapassando um sinal vermelho, eu vou sofrer a sanção punitiva. É um tipo de coerção direta. Eu vou pagar uma multa e também vou ter uma pontuação negativa na minha carteira. Coerção direta. Coerção indireta. Um exemplo aqui de coerção indireta. Eu vou citar para vocês o que já disse no vídeo passado, a língua, que é esse sistema aí de sinais, códigos, constituído aí por sinais, que eu utilizo para expressar o meu pensamento. Eu posso até ter o desejo de falar em francês, e eu tenho liberdade para isso. Eu tenho liberdade para falar francês no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu não vou sofrer uma sanção punitiva, eu não vou
ser penalizada com uma multa, não vou ser presa por conta disso, mas eu sentirei a sanção das pessoas. Em que sentido? Provavelmente elas vão evitar o contato social comigo. Por quê? Porque elas não vão conseguir decodificar minha mensagem. Em sala de aula, com os alunos, a aula poderia vir a ser boicotada. Com o passar do tempo, uma pouquíssima assiduidade em sala de aula. Entendem? Então, é um tipo de coerção indireta que a língua exerce sobre nós, assim como também o sistema de crédito ou então a moeda que eu utilizo. Vejam bem, eu não sou obrigada a usar a moeda de nosso país, que é o real. Eu não sou obrigada a utilizar. Eu posso até andar com um dólar na minha carteira, mas se eu quiser realizar uma transação comercial utilizando essa moeda, o dólar, eu não vou conseguir. Eu precisarei passar por uma casa de câmbio. Acho que é esse o nome, né, o termo. Vejam bem, aqui são exemplos de fenômenos que exercem sobre os indivíduos uma coerção indireta. A natureza é constrangedora, mas não é percebida pelas pessoas como algo coercivo. Percebem? Outra pergunta importante a ser respondida. O fato dos fatos, essa questão aí, né, dos fatos sociais exercerem sobre as pessoas uma coerção indireta, isso torna o fato social menos eficaz? Não. Pelo contrário, quanto mais naturalizado é o fato social, mais eficaz é a coerção que ele exerce sobre os indivíduos. Então, a natureza constrangedora do fato social nem sempre é percebida pelas pessoas como algo coercivo. E outra coisa, o fato de alguns fenômenos exercerem sobre os indivíduos uma coerção indireta não faz do fenômeno menos coercivo. Pelo contrário, ele é até mais coercivo do que aqueles que exercem uma coerção indireta, porque a coerção é sutil, ela é incorporada, ela é naturalizada. Outra pergunta que deve ser respondida aqui, com base na obra As Regras do Método Sociológico, e nesse capítulo, que é um fato social, é: as correntes sociais e as correntes de opinião são fatos sociais? Desculpa aí pelo barulho, pessoal. Então, as correntes sociais e as correntes de opinião são fatos sociais? Na perspectiva do Durkheim, sim. As correntes sociais, assim como as correntes de opinião, também são fatos sociais. Como é que ele exemplifica isso? Ao discorrer sobre as correntes sociais, ele cita o exemplo de uma assembleia. Você está numa assembleia e pode até ser que você esteja na mesma, não intencionalmente. De repente, você está passando por ali e decide entrar naquele recinto onde a assembleia acontece. Se você faz isso não intencionalmente, e daqui lá para as tantas você está levantando a bandeira da maioria, é porque você foi como que tragado pela consciência coletiva. O sentimento coletivo acabou influenciando você. Exemplos de correntes sociais na atualidade. Eu posso citar aqui para vocês os movimentos populares, os movimentos de rua, as revoltas populares. Eu acho que vocês devem lembrar do que aconteceu com a jovem Fabiane de Jesus em 2017, que ela foi vítima de uma notícia falsa, né, de uma fake news. Ela estava numa feira pública e foi confundida com uma mulher que estava, segundo algumas pessoas que publicizaram isso em suas redes sociais, ela foi confundida com uma pessoa que estava sequestrando crianças para praticar magia negra. Essa jovem, a Fabiane, ela foi espancada por mais de 2 horas seguidas e depois de 2 dias, infelizmente, ela veio a óbito, né? E o que as pessoas disseram, as pessoas envolvidas? Que elas não sabiam por que tinham agido daquela forma. Então, vejam bem, na perspectiva, a partir da visão do Durkheim, essas pessoas elas foram influenciadas pela consciência coletiva. Foi a consciência coletiva que exerceu um poder sobre elas, um poder de coerção. O mesmo acontece nos estádios de futebol. Acho que vocês também recordam do que aconteceu em 2017 com um goleiro, o Aranha, creio eu que era um goleiro do Santos, que foi xingado pela grande maioria da torcida do Grêmio. As pessoas se dirigiram a ele naquela ocasião como um macaco, né? Então ele foi vítima de racismo, de preconceito. E quando interrogadas, essas pessoas, elas também disseram que não eram racistas, que não eram preconceituosas. Então foi a corrente social que influenciou o modo de agir. Outra pergunta que deve ser respondida é concernente às correntes de opinião. As correntes de opinião são fatos sociais? Para Durkheim, também são fatos sociais. Correntes de opinião que ele cita:
As correntes que levam a uma quantidade ou a um número maior de nascimentos, né? Correntes ligadas aí à natalidade, assim como também ao suicídio e também à migração, né? Suicídio, migração, natalidade, casamentos, né? Então, são correntes de opinião. Segundo Durkheim, essas correntes de opinião podem levar as pessoas a, por exemplo, no caso da migração, a se concentrarem mais nas cidades do que no campo, mesmo o campo sendo melhor do que as cidades, né? A qualidade de vida no campo sendo melhor do que as cidades. Então, ele diz até que a forma como nós construímos as nossas casas e o vestuário que usamos também são reverberações das correntes sociais, são implicações, das correntes de opinião, são implicações das correntes de opinião. Eu não posso nem mesmo escolher o formato da minha casa ou o vestuário que eu uso, porque há uma corrente de opinião que me induz a construir a minha casa com a frente para a rua, ao invés de construí-la com a frente para o quintal, como acontece no Japão. Ele até afirma que as correntes de opinião expressam um certo estado da alma coletiva. Então, eu espero que, por meio desse vídeo, tenha ficado claro o que é que caracteriza a corrente evolucionista, as respostas das perguntas que aqui foram postas, a natureza constrangedora do fato social é reconhecida pelas pessoas como algo coercivo, a coerção é menos eficaz por ser indireta, e as correntes de opinião e sociais são fatos sociais, creio eu que eu consegui responder a essas perguntas. E no próximo vídeo eu vou falar acerca da perspectiva, da visão do Durkheim, né, concernente aí a visão dele concernente ao crime. Qual é a visão que o Durkheim tem sobre o crime?